Em amor vos saúdo. Hoje venho conversar um bocadinho convosco, porque ontem, entretanto, acabei por terminar a minha comunicação mais rápido que o que estava à espera e então senti vir a voz. Era uma partilha que eu até era para fazer em grupo privado, nos grupos que estou a assistir a nível de cursos, mas senti que fazia mais sentido vir falar com todos vós. Vir conversar um bocadinho com todos vós. Uma das questões que mais me colocam ao longo dos anos é o porquê dos padrões voltarem, o porquê de tantas e tantas vezes sentir-se que se está a perder o chão novamente e que tudo está a ruir à nossa volta quando já fizemos isto, aquilo ou aquilo outro. Há algo que eu refiro há muito, muito tempo. É que não importa a quantidade de formações que tires e o bem que elas te possam fazer enquanto as estás a fazer, se, obviamente, de seguida não levares todo esse processo ao teu coração. Isso principalmente quando estamos a falar a nível de workshops ou de retiros, porque um fim de semana é um fim de semana. Pode trazer e traz grandes transformações. Mas como em tudo mais, as transformações acontecem quando nós nos predispomos a mudar. Não há nada que tu possas fazer externo, com auxílio seja de quem for, que vá ter efeitos, a não ser que tu, ou que eu, escolha efetivamente mudar e passar por um processo de ressignificação da minha vida. Quando nós passamos, por esse mesmo motivo é que eu também deixei de realizar terapias, porque uma questão é realizar uma terapia de 1 hora e meia, às vezes 2. Outra questão é assistir as pessoas durante 11 semanas, 13 semanas, 16 semanas, 21 ou 22 semanas, que é a duração dos cursos que eu disponibilizo. E outra coisa ainda é estar em retiro convosco 3 dias ou 5 dias, como aconteceu em julho do ano passado. Quando estamos em curso ou em formação, há um apoio constante e há um convite constante à mudança. Agora a questão é como é que tu vives esse convite? Estás a viver esse convite no amor por ti mesma? Estás a viver esse convite com determinação? Ou estás a viver esse convite como um bálsamo e a colocar a expectativa de é agora que tudo vai mudar? E que tudo vai mudar assim. Efetivamente, qualquer mudança pede um comprometimento da nossa parte. E uma coisa também é certa, nós muitas vezes estamos em profundo processo de mudança, as coisas estão efetivamente a mudar nas nossas vidas e os desafios vêm. E nós aqui temos uma escolha. Ou olhamos para o desafio que nos traz a energia do passado e percebemos que esse desafio mais não é do que uma forma de agirmos, um convite a agirmos de outra maneira, a darmos uma resposta diferente à situação, ou olhamos para o desafio que nos surge como um fracasso, um estarmos a cair e entramos no julgamento, entramos na vitimização. A partir do momento que num processo de mudança surge uma situação e imediatamente entramos no processo da vítima ou de julgamento a nós próprios, estamos a criar mais do que já criámos antes. Não nos estamos a permitir mudar. Por muito que já tenhamos aprendido técnicas e ferramentas de limpeza de padrões, de entrega ao fogo de emoções, de ressignificação das situações. Porque uma coisa é aprendermos tudo na teoria. Outra coisa é levar tudo isso que efetivamente aprendemos e nos foi, e que aprendemos não, que relembramos com auxílio ou não de alguém e levá-lo à prática. Aí faz toda a diferença. Percebe? E aqui há outra questão, é que as pessoas acham que mudar, já eu durante grande parte da minha vida
ouvi e era muito criticada por isso, porque me diziam que ninguém muda. Passava a vida a ouvir que ninguém muda e que isso era uma ilusão e que se mudasse logo a seguir voltava ao estado em que estava, porque isso não acontecia. Nem cientificamente essa afirmação é correta. Okay? Nem cientificamente. Nós todos os dias mudamos. Nós todos os dias temos a oportunidade de renascer mais saudáveis, mais íntegros, mais plenos, mais vida, mais amor. Nós todos os dias temos a oportunidade de exercer a nossa escolha. O céu muda de aspecto todos os dias. A cada segundo ele está diferente. E nós fazemos o céu, a água, as marés, o vento, tudo à nossa volta está constantemente a mudar. E nós somos agentes de mudança com tudo isso que nos envolve e em nós também. Os padrões só se perpetuam em nós se nós, pela nossa teimosia e pelo nosso medo de mudar, os quisermos efetivamente manter. Porque é uma questão que eu já referi muitas vezes, o ser humano tem muito medo do desconhecido. Esse é capaz de ser o maior medo que o ser humano tem. Não é o medo da solidão, não é o medo do abandono, não é o medo da... sei lá, tantos medos. É mesmo o medo do novo. O medo do que não conhece. Por isso é que a mudança nos assusta tanto. Por isso é que mudar nos assusta tanto. E por isso é que muitas vezes preferimos agarrar-nos a padrões que não nos servem mais. A padrões que nos trazem sofrimento, mas é um sofrimento conhecido, que nós já sabemos qual é a ação que vamos ter. E apesar de logicamente isso não parece que não encaixa, todo o nosso organismo, nós habituamos todos os nossos corpos a estarem em presença daquele agente agressor ou daqueles agentes agressores, e estou a dizer por agente agressor, pode ser situações, podem ser relacionamentos, podem ser vícios, podem ser compulsões, podem ser depressões. Nós muitas vezes estamos tão habituados à realidade que vivemos por baixo desses rótulos que usamos qualquer um desses rótulos como uma desculpa, como uma desresponsabilização nossa. Muitas vezes nem são rótulos de extraordinário. Olhamos para nós, para a nossa vida. Eu sempre fui aérea. Eu sempre fui distraída. Eu sou muito mental, eu sou muito racional. Como tal, estas coisas a mim não me dizem nada. Eu sempre tive muito medo disto, daquilo ou daquilo outro, porque não sei como é que vou reagir. Isto em mim, eu sou assim desde sempre. E damos estas desculpas a nós próprios como uma forma de justificarmos o nosso sofrimento e de o mantermos. E ao mesmo tempo estamos-nos a esquecer que a cada dia nós temos a oportunidade de fazer diferente. Estamos-nos a esquecer que a cada dia somos nós que criamos a nossa realidade. E as situações que nos envolvem só nos demonstram, na maior parte dos casos demonstram-nos, outra parte das situações, quando isso já não mexe profundamente connosco, já não tem a ver connosco, mas tem a ver com a escolha do outro. Mas se as estamos a viver, temos sempre um convite a agir. Nem que seja a expandir o coração. E há outra coisa que o ser humano, no seu esquecimento, ao longo dos milhares de anos que esteve em vibração tridimensional, o ser humano esqueceu-se que é divino.
eu ainda ontem recebi muitas mensagens, ainda não respondi nem a 1/10 das mensagens que eu recebi ontem, por causa do direto que deixei aqui. E posso-vos dizer que, basicamente, assim que terminei o direto, ao fim de 5 minutos, já tinha as pessoas para me assistirem na transcrição dos cursos. Todas as outras mensagens que eu recebi, entretanto, vou falar com as pessoas, mas obviamente já não tenho mais a quem atribuir essas situações. Porque isso foi tudo resolvido logo. Mas isto para vos dizer que algumas das mensagens que eu recebi ontem foram de pessoas, e algumas das mensagens que eu muitas vezes recebo são de pessoas que continuam a conectar-se e a procurar a espiritualidade. E eu já vos disse que eu não gosto do termo espiritualidade, porque eu acho que ele só por si já é limitativo e condicionante. Mas há muitas pessoas que continuam a procurar a espiritualidade baseados no medo. Procuram a espiritualidade e querem saber quando é que são os dias portal, porque nos dias portal tanto passa o que é bom quanto passa o que é mau, e que há ataques e que há vampirizações, estão a vibrar pelo medo. Não estão a conectar-se, estão-se a esquecer que são divinos e estão a procurar uma muleta para acederem à sua parte divina, mas estão a fazê-lo pela energia do medo, não estão a fazê-lo pela energia da conexão. E essa também é uma das grandes diferenças na oração. Quando tu fazes um pedido ao divino, e o teu pedido é quase como se estivesse a fazer birra, dá-me isto, porque é que eu fiz para não ter isto? E está a tocar, meio-dia, o divino sabe que eu não estou a dizer mentira. Mas que mal é que eu fiz? Porque é que eu vivo assim? Não sei o quê, e esse ajuda-me. Isso é sentir-te a vítima. É fazeres uma birra de todo o tamanho. E o divino, o princípio criador, mãe e pai divinos, como qualquer mãe e qualquer pai que seja consciente, não vai dar ao seu filho o que ele quer quando ele está a fazer birra. Tal como não vai dar ao seu filho o que ele quer quando ele não está com o coração limpo, quando ele só quer algo para dizer que tem e a seguir não vai fazer nada para mudar, para merecer o que recebeu. Também não vai dar nada, também não vai dar o que pede. O divino só nos concede os nossos pedidos quando a nossa alma e o nosso coração estão alinhados e as nossas intenções são puras. E quando efetivamente não pedimos nada que possa prejudicar nada nem ninguém. Quando temos a coragem de fazer só pedidos que sejam para maior bem nosso, de todos e do todo. Trazendo isso a transformação que tiver que trazer às nossas vidas. Porque a transformação, o medo da transformação é unicamente humano. A alma não tem medo de mudar. E a alma sabe que qualquer desafio que venha com uma bênção concedida, porque as bênçãos concedidas também trazem desafios. E porquê? Porque nós não estávamos habituados a viver com aquela bênção. E muitas vezes, quando recebemos aquilo que pedimos, e nem sempre é na altura que pedimos, mas é quando está no tempo divino, muitas vezes quando recebemos a bênção entramos em pânico. E agora o que é que eu vou fazer? E agora como é que eu vou reagir a isto? Por isso é que o divino só nos dá o que nós pedimos quando nós efetivamente fizemos o nosso trabalho interior, nos alinhamos, nos permitimos libertar de tudo o que em nós é ego, medo e resistência para efetivamente podermos usufruir da bênção. Se Ele nos fizesse as vontades todas, nós não aprendíamos nada e éramos, como somos, uma cambada de humanos caprichosos. Uma cambada de divinos humanos que, no seu esquecimento, têm tendência a ter atitudes caprichosas, egoístas, irresponsáveis, imaturas e tudo mais, esquecendo que qualquer né, é sempre uma procura. Infelizes. O e o in são sempre uma procura que nós devemos fazer dentro de nós próprios. Se tu te sentes infeliz, tens de perceber que a tua felicidade está dentro. Não há nada que tu possas fazer fora que te vá, ou que não há ninguém de fora que te vá trazer a tua felicidade se tu não fores capaz de ser feliz contigo mesmo.
Porque para a alma, para a nossa parte divina, e nós somos divinos humanos, eu estou cansada de dizer isto, e às vezes digo mesmo este termo, porque efetivamente eu não tenho que estar cansada de nada, mas quem me segue há muitos anos sabe que há coisas que eu refiro há muitos anos. Nós somos 99% divinos, somos 1% de humanidade. Mas acabamos por nos querer ligar à espiritualidade e despertar para algo mais com base no que temos medo. Nós vamos à procura de como nos podemos proteger dos ataques, como nos podemos proteger da magia negra, como nos podemos proteger dos obsessores, como nos podemos proteger dos desencarnados. É isso que nós andamos à procura. A maior parte anda à procura. E é com base nisso que se liga à espiritualidade. A questão é que quando com base no medo se ligam à espiritualidade, vão encontrar pessoas, terapeutas, pseudomestres, que vos vão assistir com base no ego, no medo e na resistência, porque é a energia que estão a emanar em primeiro lugar. Então a responsabilidade de cada um de nós é perceber, calma, eu sou divino humano, o Cristo vive em mim. A energia crística é em mim. Eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. Eu sou filha, eu sou filho do princípio criador Mãe Pai Divinos. Em mim estão os portais de acesso a todas as dimensões de consciência através dos meus 12 chakras. Cada uma das minhas células tem a capacidade de renascer de acordo com a sua matriz original e divina. O nosso corpo, de 7 em 7 anos, todos os órgãos, alguns demoram muito menos tempo, mas de 7 em 7 anos todo o nosso organismo renasce. E porquê é que nós havemos de manter a doença, por exemplo? Só mantemos a doença porque estamos a acreditar na doença. Só mantemos a doença, só mantemos o sofrimento, só mantemos os padrões de vício porque não cuidamos do nosso jardim interior. Porque fizemos uma formação enquanto estávamos em formação, ou fomos a um retiro, ou estivemos num workshop. Enquanto estávamos num retiro, levámos uma injeção de ar quente, um balãozinho de ar quente. É quase como se nos metessem o hélio, ficamos todos inchados, ficamos todos muito leves. E agora a questão seguinte é, como é que eu agora vou para a vida lá fora? Como é que eu agora vou outra vez enfrentar a vida lá fora? Não olham para a injeção de amor que receberam como o potencial a transbordar esse amor em cada ação da vossa vida nos dias seguintes. E cuidar de que cada dia do que estiveram a receber seja um espelho do que estiveram a receber. Porque não te adianta nada aprenderes orações, fazeres decretos, fazer entregas ao fogo, conversar com a tua água, que essa então é o elemento primordial, que tem a memória ancestral divina, porque da água viemos. O bebê está na placenta, está ligado, está rodeado de líquido. É a água que nos sustenta, que nos dá vida. Muitos de nós temos memória de termos vivido em planetas aquáticos. Muitos de nós temos memória quando sonhamos de nadar dentro das águas, a respirar dentro da água. Tal como sonhamos que voamos, isso são memórias ancestrais do nosso acáshico cósmico, porque efetivamente nós voamos. Efetivamente, nós somos capazes de nadar dentro da água e respirar como aos peixes. Porque já o fizemos noutras dimensões, noutros universos, noutros planetas. Temos essa memória connosco. Qual de vós
nunca sonhou que voa? Qual de vós nunca sonhou que mergulha e nada e respira? Muitos de nós já o sonhamos. E isso não é uma ilusão, é uma memória. Porque o nosso elemento primordial é a água. Qual foi o último pensamento que tu hoje deste a ti mesmo? Foi um pensamento de amor ou foi um pensamento de raiva? De rancor? É que se foi um pensamento de raiva, de rancor, de cansaço, estou cansada, estou isto, aquilo, estás a criar essa realidade. A tua água, os teus 70% de água, mas a nível molecular são mais de 90% que nós somos de água, porque até o sangue é água. Tudo no nosso corpo tem água. A nível molecular, nós somos 90 e muitos por cento água. Toda a água que tu és vai estar a receber essa informação que tu lhe estás a dar. E depois perguntam-me, então, mas eu fiz isto e fiz aquilo e sou mestre de reiki e faço isto e faço aquilo e faço aquilo outro. E estes padrões estão sempre aqui? Será que estão mesmo? É que muitas vezes, esses desafios que parecem estar a manter padrões só vêm para tu perceberes o como eras e onde estás, o que a tua atitude mudou e a resposta que podes dar. Só vais manter o padrão se quando vires o desafio olhares para ele e pensares: bolas? Outra vez tudo igual? Nada disto serviu? Claro. O humano, na sua acessão pura de esquecimento, assume que nada serviu. Então, a partir daí, quando dizes isto para ti, nada do que tu fizeste antes tem mais efeito. Porque és tu que te estás a castigar. És tu que estás a fechar a jaula. Nós arranjamos forma, cada um de nós, de viver dentro de uma jaula. Somos nós que criamos os muros à nossa volta, somos nós que criamos as paredes, somos nós que criamos os cordões, somos nós que criamos os grilhões. Eu já disse isto muitas vezes e a maior parte das pessoas não consegue compreender esta realidade. Eu, quando faço limpezas energéticas ao nível de terapia e retiro ganchos energéticos às pessoas e assisto para que sejam dissolvidos os cordões que envolvem as pessoas, os punhais lhes sejam retirados, ou seja, todas as energias que estão cravadas no corpo astral sejam limpas, eu, para poder assistir na limpeza, tenho que dizer à pessoa qual foi a situação que ela viveu nesta ou noutra vida, mas regra geral é noutra vida, que criou aquele gancho, aquele punhal, aquela espada, aquela corrente, aquela algema. Porque só quando a pessoa acede a essa memória e consegue amar o que se passou, e eu, como terapeuta que estou a assistir, consigo imbuir aquela energia que está ali com amor, é que ela se dissolve. Também já vos disse milhentas vezes que sempre que vos disserem que vão cortar, eliminar, que vão lutar contra os obsessores em vosso nome, que vão destruir as energias negativas que estão no vosso lar ou à vossa volta, estão-vos a mentir com todas as letras. E sabem porquê? E isto também é o mesmo para a tua vida. Porque tu só mudas alguma coisa na tua vida quando o desafio vem e, em vez de ficares irritado, em raiva, em fúria, em medo, em resistência, ages com amor. Não há nada que efetivamente te esteja ali para te ser obsessor. Só é obsessor aquilo que tu alimentas em ti como energia obsessora.
Porque o que se aproxima de ti, mesmo os desencarnados que ainda não conseguiram regressar ao lar, eles só se mantêm cá por medo. E então procuram aqueles que vibram energias similares, ou então procuram aqueles que têm o potencial e a capacidade de assistir no encaminhamento. Mas o encaminhamento só acontece quando tu expandes o teu coração e quando a tua resposta é amor. Agora, se me vais perguntar porque é que eu já fiz isto, aquilo e aquilo outro e sinto-me perdida e sinto-me desconectada, ou sinto-me isto, aquilo ou aquilo outro, para já isso não é possível estar desconectado, porque tu és divina, vais ser sempre divina, tu és divino, vais ser sempre divino. Podes é ter corpos humanos ou não. E tens tido corpos humanos pela tua escolha. Quem sabe se na próxima vida, se depois de saíres deste plano, vais voltar a escolher ter um corpo humano ou não. Mas tu continuas a existir. Tu és divino. Tu és divina. Esta ilusão que vives aqui é um episódio de uma série qualquer, daquelas de várias temporadas. Mas a verdade é que tu vives esse episódio como queres. Enquanto não te permitires amar-te, mas fazeres mesmo a escolha de te amares, nada vai mudar. Enquanto o que te assustar for o que a mudança te pode trazer, for o medo do desconhecido, nada vai mudar. E sabes porque é que tu tens medo do desconhecido? Pelo mesmo motivo que procuraste a espiritualidade. Porque estás a basear toda a tua vida, toda a tua experiência no medo, na resistência. Não estás a olhar para tudo o que te envolve e não estás a ver como tudo flui. Estás a ir em contrafluxo. Esqueceste-te que és uno com tudo o que te envolve. Esqueceste-te que sem água, sem terra, sem ar, sem fogo, tu não existias. E que tudo à tua volta é cíclico e muda. Esqueceste-te que a lua tem os seus ciclos, que as marés têm os seus movimentos e que tu és com isso. Não é uma ilusão, nem balelas da ancestralidade. Só que o ser humano, no seu medo, criou uma carapaça e uma armadura que o distanciou, que o separou de tudo o que envolve. Quer tanto ser humano, esse 1% estrebucha tanto por ter medo de não ser reconhecido que cria um inferno na sua vida e na Terra. O que é que tu vais fazer à tua vida? Vais perceber que no momento que tu deres efetivamente o compromisso, que tu assumires o compromisso contigo mesmo, que eu sou amor, tu pedires, eu já disse isto várias vezes, pede aos teus guias, pede aos anjos, aos arcanjos, ao teu unicórnio que te acompanha, aos dragões que te acompanham, quem sentires, mas pede, deem-me um sinal quando eu estiver a resvalar nos meus pensamentos. Deem-me um sinal quando eu estiver a resvalar em medo. Algo que saibam compreender, que saibam entender, que vos seja suave, mas que possam perceber o que está a acontecer. Porque nós criamos hábitos de sofrimento. E ainda não nos permitimos criar hábitos de amor. Todo ser humano procura amor. Mas o que o humano mais teme, efetivamente, é dar, receber e ser merecedor de amor. Porquê? Porque nós somos aqueles que tanto julgam os outros como se julgam a si próprios. E aquele que mais julga o outro é aquele que mais se julga a si mesmo. E se tu vives em energia de julgamento, não estás a viver o amor. E se estás-te a julgar pelas coisas que tu achas que fizeste que foram erradas, não estás a viver em amor. Se não estás a viver em amor, estás tão confortável no julgamento que vais continuar a viver essa realidade.
faças tu os cursos que fizeres, vás a retiros ou não. Faças constelações, percebas a origem das situações, faças regressões, faças o que fizeres. Porque tu podes fazer tudo. Se não cuidares do teu jardim interior, se não cuidares dos teus pensamentos diariamente. E tu podes pedir ajuda para cuidar dos teus pensamentos. Foi o que eu vos disse há pouquinho. Peçam ajuda para serem alertados quando os pensamentos começam a resvalar. Quando são levados para os hábitos tridimensionais. Porque efetivamente estamos todos a ser profundamente alquimizados neste processo. Estamos todos a ser profundamente alquimizados neste processo. Terminou uma era. Estamos a iniciar outra. Eu disse-vos ontem. Hoje é o este ano estamos a ver o 11º ano após 2012. Ok? Em 2022 vamos estar em pleno na nova era de ouro da humanidade. Mas não há nenhum de nós, não há nenhum humano à face do planeta que não tenha, que ainda não, ou que já não tenha desafios. Porquê? Porque é o desafio. O desafio não é um desafio. Efetivamente, o desafio é um prémio. Tu ainda não te permitiste ver o desafio como um prémio. Porque o desafio vem e é a tua alma que tu traz para tu perceberes a tua graduação. Para tu perceberes a tua graduação. Como é que tu estás? Passaste nível? Tiveste um excelente? Ou o desafio vem e tu começas nos mimimis e vais a correr para o hábito antigo? Vais a correr para o vício? Vais a correr para a vitimização? Vais a correr para o coitadinha de mim? Vais a correr para o aquele e aquela e este e aquele só me fazem mal? Todos me fazem mal. A sociedade é uma não é? A humanidade é digam as asneiras que quiserem, ponham uma bolinha no canto superior direito. Mas tu esqueces-te que tu és humano, que tu és com a sociedade, que tu és o grupo em que estás inserido. As tuas escolhas determinam. E a maior escolha é aquela em que tu não fazes nada e simplesmente vibras de dentro. Porque não precisas de fazer nada diferente. Não precisas dizer aos quatro cantos que estás a fazer diferente. Só precisas de emanar uma energia diferente. E é isso que vai criar a diferença. Agora anda aí a onda de greves. E muitos sentem-se pressionados a fazer greve se não são apontados pelo dedo porque não fazem greve. Eu só vos lembro uma frase que anda comigo, é um lema de vida que eu tenho há muitos anos. É uma frase de Gandhi. Convidam-me para a guerra e eu não vou. Convidam-me para uma manifestação contra a guerra e eu não vou. Convidem-me para uma manifestação a favor da paz e eu estarei lá. Porque em verdade, sempre que tu fazes algo contra, estás a dar força a essa energia. Então, há muitos anos que eu refiro, por isso ainda ontem falei no retiro que vou criar este ano, para essas situações, para quem está a passar por processos de saúde profundamente intensos, como o cancro. Porque a nossa própria Liga Portuguesa contra o Cancro não se dá conta, mas o nome está a manter a doença. Que fosse a Liga Portuguesa
da remissão em saúde, da remissão espontânea, porque já há cada vez mais casos pelo mundo fora, milhares e milhares e milhares e milhares de casos de pessoas que são diagnosticadas com cancro e passado pouco tempo, às vezes já com estágios muito avançados, ele desaparece completamente do seu organismo. E porquê? Porque se permitiram ressignificar e perceber que a doença é simplesmente um convite a amar. Então, enquanto tu te alinhares com alguma coisa porque estás contra algo, estás a dar força a esse contra. Se te alinhas com a espiritualidade porque tens medo dos obsessores, das energias negativas, da magia negra, estás-lhe a dar força e não vais obter nada do que pretendes. Porquê? Porque vais atrair todos aqueles que vibram nessa energia e que ainda acreditam que podem prosperar com o medo dos outros. Porque quando procuras quem te limpe, então aqueles que dizem eu limpo todos os males, eu curo todas as... É mentira, ninguém cura nada. Só eu é que me posso curar. Só cada um de vocês é que se pode curar. Eu posso assistir com ferramentas, mas só posso assistir porque tu deste a intenção de me estares aqui a ouvir. E sou muito grata porque ao longo destes anos tenho tido muitos testemunhos de pessoas que nunca conheci, que me agradecem pelas transformações que ocorreram nas suas vidas. Não têm que me agradecer a mim. Têm que agradecer a vós. Têm que agradecer a vós porque deram o passo, porque procuraram, porque algo mudou em vós, porque a vossa semente original é de amor. E então procuram uma mensagem que vibre amor, porque vão na procura de dar força à vossa semente. Todos aqueles que já fizeram cursos comigo, que estão a fazer cursos comigo, que estiveram em retiro, que virão a estar, todos os que chegam às vezes pela primeira vez a um direto, quando eu já faço diretos há anos, e estão sempre pessoas novas a aparecer. É porque chegou aquele momento em que perceberam, e estou a dizer eu como há outros, não sou a única, que perceberam, ok, eu vou nutrir a minha semente de amor. Então quando estiveres em formação, quando os desafios vierem, lembra-te dessa semente de amor e rega-a. Rega-a profundamente com a água da sabedoria. Rega-a com a única coisa que faz crescer. Uma planta não prospera se tu, em vez de lhe dares água, lhe deres vinagre ou lhe deres lexívia para limpar tudo, como tantos que dizem que até têm que usar amoníaco para limpar os ambientes. Tu já percebeste o que é que o amoníaco faz? Nós mal conseguimos respirar o cheiro do amoníaco. Quando lavas a tua casa com amoníaco, o que é que tu estás a fazer? Estás a matar tudo, estás? Inclusivamente a alma da tua casa. É isso que tu queres? Achas que isso é limpeza? Eliminar tudo o que é vida? Tudo o que possa ter memórias de amor? Queres que o teu ambiente seja leve? Ri, brinca, pinta, dança, canta, abre as janelas, deixa o sol entrar, acende velas. E tantas vezes já me perguntaram e me disseram, mas eu não posso acender uma vela se não estou a convidar os desencarnados. Estás a convidar o quê? Meu amor, tu, eu, cada um de nós é um archote. Uma velinha ao pé de nós não tem luz nenhuma. Tu és um archote.
Um archote que a tua luz é vista nos outros universos. Estás preocupado com o que uma luzinha de uma vela pode fazer dentro da tua casa? Só atrás desencarnados? Se tiveres medo, se viveres em vício, porque eles vão procurar aqueles que alimentam os vícios que eles tinham, se não cuidares do teu jardim interior, ou então, se fores um dolo ou uma dola da vida e da morte. E todos somos um pouco de dolas da vida e da morte. Porque a todos nós temos a capacidade e o potencial de assistir no encaminhar daqueles que se esqueceram da luz em si, do amor maior, e se impedem de regressar à sua origem. Olha para as situações que te acontecem como o potencial maior de abrir e expandir o coração. E mesmo quando sentires que esse processo já não é só teu, percebe que estás a nutrir a semente de amor, uma semente que está no coração de todo aquele que é humano. Uma semente que está no coração de tudo o que é vida. Ok? Invoca. Invoca quem te pode assistir. Se só acreditas em anjos, invoca os anjos. Se para ti nem são os anjos, é o teu ancestral, é a tua avó, é o teu avô. Invoca-os na sua energia crística, para não virem a ti na sua vibração de reminiscência humana, com os seus medos, com o ego, com a resistência. Invoca, mas lembra-te sempre de invocar as energias crísticas, os anjos, os arcanjos, os dragões, que não são nada negativos. Os dragões são os seres, também já referi isto milhentas vezes, que têm a capacidade de ir a todos os níveis de consciência para nos assistir. Eles conseguem ir à vibração da quarta dimensão e assistir-nos de uma forma que os anjos não conseguem. Invoca os unicórnios, que são ainda mais subtis que os anjos, para te assistirem com os dons da alma. Sabem quantas e quantas vezes eu vou a um supermercado? Ainda ontem fiz isso. Tive que ir ao supermercado ao final da tarde. E quando olhei para as caixas, as mocinhas que estavam a atender, tirando uma ou outra, mas a maior parte estavam com um ar tão pesado, tão carregado, tão sem esperança, que eu só pedi aos unicórnios que tocassem cada um dos ali presentes e lhes lembrasse do seu potencial mais elevado. E a verdade é que, passado um bocadinho, comecei a ver as pessoas a sorrir. É tão simples assistir. A última vez que fiz uma viagem de táxi, quando entrei no táxi, era uma senhora taxista. Vocês invocam os dragões e os unicórnios como invocam os anjos, como falam comigo se quiserem falar comigo. Como falam com o vosso pai, com a vossa mãe, com o vosso irmão, com a vossa irmã, com um amigo, com um namorado. Nós falamos com os dragões. Meu querido dragão, ajuda-me. Eu vou no trânsito, eu peço ajuda aos anjos dos radares para me assistirem se eu me por acaso puser o pé no acelerador onde não devo. Porque às vezes não sei onde é que andam os radares, porque não saio assim tanto, muito menos não vou tanto para Lisboa. E a verdade é que depois dou-me conta, quando vou a conduzir, que tenho alturas que o meu pé começa a levantar. E assim, o que é que se passou aqui? Ok, era um radar.
Mas fala com os anjos como podes falar com os dragões. Os dragões de proteção. Não precisas de saber o nome dos dragões. Fala com o teu dragão que te assiste. Todos nós temos vários dragões, ou pelo menos um dragão que nos assiste. E quando a nossa vibração o permite, porque já caminhamos no sentido de nutrir a nossa semente, temos um unicórnio que nos acompanha. Porque eles já estiveram neste plano. Na Atlântida, mesmo antes do final da Era Atlante, eles caminhavam connosco. Deixaram de o poder fazer porque a vibração no planeta desceu imensamente. Mas eles existem e cada vez mais são perceptíveis. Já são cada vez mais aqueles que os veem e que os sentem. Fala com o teu unicórnio. Assiste-o nas qualidades divinas mais elevadas. Pede-lhe para te assistir. Para a cada dia poderes cultivar em ti a pureza, o amor, a ternura, a confiança, a fé, a esperança. Que também há anjos para essas qualidades todas. Por isso sente quem queres invocar. Eles são connosco. Nós não precisamos de fazer um requerimento para que o divino nos assista. Tu és 99% divino. Tu é que te esqueces que és divino. Agora, se tu escolheste esquecer uma parte, a maior parte de ti, essa é a tua responsabilidade. No momento que tu te escolheres lembrar que és tudo isso, o que é que tu queres mais? Conversa com as tuas células. E não é anjos da cura, é saúde. Eu já vos disse também. Só existe cura quando um movimento de semente de amor é manifesto em várias gerações. A cura acontece na linhagem. Nos nossos processos não é cura, é retorno, é manifestar da saúde. Porquê? Porque quando acreditas que tens que curar alguma coisa, também acreditas que estás doente. Ou que tens algo que tem que ser emendado. E tu não precisas de emendas, tu não precisas de remendos, tu não precisas de ser consertada. Tu não és uma jarra que se partiu, ou um relógio que deixou de trabalhar. Tu és um divino humano. Tu não precisas de conserto, nem de cura. Tu precisas de lembrar que és saúde. Eu, quando passei pelo processo da espondilite anquilosante e me deram o diagnóstico, eu fiz a minha escolha. Eu virei-me para o professor doutor que me estava a assistir naquele momento e eu só lhe disse: eu escolho a saúde. Saiu-me. Mas a verdade é que saí do consultório e não tomei um medicamento mais. E ao fim de 6 meses a espondilite tinha desaparecido. Porque fiz o meu mantra também. Criei o meu mantra. Alinhei-me com as energias mais elevadas que eu me posso alinhar e que eu me pude alinhar na altura e me deu tanto resultado. E tive dores atrozes durante 3, 4 meses. Tinha dores. Mas durante todo o processo de dor, eu sempre acreditei que estava a encontrar a saúde. O tumor é a mesma coisa, meus amores. Tu só alimentas o tumor com o medo. Se tens um tumor, se tens um cancro, se tens um abscesso, se tens, seja lá o que for, se tu compreenderes a mensagem que ele te está a trazer, eu ainda hoje vou à minha página da Ana Sou Saúde falar sobre o cancro.
E o que é que o cancro tem por base? Quais são as emoções que estão por base do cancro? Porque se tu conseguires perceber as emoções que reprimiste em ti e que levam o teu corpo a trazer-te um processo de doença, se conseguires perceber essas emoções e vibrares a energia que lhes pode ressignificar com amor, então, se as nossas células renascem todos os dias, umas morrem, outras nascem, só se vai manter o processo de doença se tu mantiveres o padrão da emoção que originou a doença. Quando te permitires ressignificar isso, isso passa. E sempre que dizem que não conseguem fazer algo, é isso que vocês estão a criar nas vossas vidas. Deixem de alimentar a limitação. Alguns de vocês estão-me a ouvir e está-vos a entrar por um ouvido e a sair por outro, porque estão demasiado focados na vossa história pessoal e no que viveram até agora. Não estão a perceber a semente, mas o que vale é que muitas vezes a mente não tem que perceber, porque a semente, se tiver que encontrar terreno fértil, ela vai encontrar terreno fértil e daqui a algum tempo a ação vai ser diferente. Permitam-se. O que viveram foi uma escolha baseada com a energia que alimentavam no passado. O que tu podes viver hoje é a escolha que tu vais manifestar com a tua energia agora, com a tua consciência agora. E amanhã outra vez. E depois outra vez. Eu nunca me esqueço do poema da criança em Auschwitz. Aquele poema que foi encontrado nas camaratas das crianças de Auschwitz. Em pleno Holocausto. Crianças que viram os seus pais entrarem para as câmaras da morte. Uns entrarem nos chuveiros da morte e nunca mais saírem. Outros a serem fuzilados à sua frente. Crianças que não eram alimentadas. Que não sabiam quando é que os escolhiam para serem mortos. E uma dessas crianças escreveu na parede: eu hoje escolho ser feliz. E amanhã escolho novamente. Acaso a tua vida tem alguma coisa de comparável com alguma dessas crianças que esteve em Auschwitz? Tu sabes o que é passar por isso? Se calhar soubeste. Se calhar já estiveste numa vida assim. E nós só vivemos o Holocausto, e eu estou a dizer nós, porque eu tive uma vida. A minha última vida, morri num campo de concentração. Abençoada vida. Foi minha escolha. Trouxe-me muita aprendizagem. Tu podes fazer da tua vida o que tu quiseres. Não interessa as circunstâncias em que vives, interessa como vives as circunstâncias. Vai ver o filme La Vida é Bella, em que o Guido acho que diz isso mesmo. Ele estava sempre a rir. Ele foi fuzilado quase à frente do filho e antes de ser fuzilado conseguiu deixar o filho a rir. E o filho não o viu ser fuzilado porque passou um tanque à frente. Isto é um filme, mas isto é um filme que retrata tanto do que se viveu naquela era como se viveu noutras. Olha para os teus desafios pessoais não como um inferno ou algo limitativo. Olha como um trampolim para manifestares o teu divino. Reencontra-te contigo mesmo pela força do amor.
Ok? Reencontra-te contigo mesmo, pela força do amor. Nada do que tu viveste até agora se vai continuar a manifestar, a não ser que tu escolhas que assim seja. O que é que tu vais escolher? E amanhã é lua cheia. Celebra a tua vida em gratidão. Aproveitem o portal da lua cheia que abre hoje. Já abriu esta noite passada, amanhã e sábado. São os 3 dias portais da lua cheia. Põe os teus cristais à luz da lua. Na última lua cheia não fiz, o temporal era tremendo. Põe os teus cristais à luz da lua. Enche uma garrafa de água de vidro. Enche uma garrafa de vidro com água e deixa a luz da lua para ser magnificada. Se quiseres, bebe um golo dessa água durante os 28 dias até à próxima lua cheia, até à próxima lunação. E bebe um golo dessa água por intenção de saúde, por intenção de amor, por intenção de harmonia, por intenção de leveza. E vais ver a diferença. Se nunca ouviste o meu mantra, tens no meu canal no YouTube o meu mantra. Eu sou muito feliz e agradeço a Deus com a maior gratidão. Porque eu sou total, eu sou perfeita, eu sou forte, eu sou próspera, eu sou saudável. Eu sou amável, eu sou harmoniosa. Eu sou a Deus, eu sou amor, eu sou muito feliz. E era isto que eu dizia a toda a hora e a todo o instante, desde que me diagnosticaram com espondilite anquilosante, ao ponto de acordar durante a noite a dizer, ao ponto de perceber que conseguia estar a conversar com as pessoas e aquele pensamento continuava a acontecer no meu cérebro, numa parte do meu cérebro. Porque nós não nos damos conta, mas nós mantemos pensamentos a ocorrer dentro da nossa mente enquanto estamos a falar de outras coisas. Então eduquem a vossa mente, cuidem do vosso jardim interior e, acima de tudo, assumam de uma vez por todas que são divinos e que a qualquer instante basta fazer isto e a vossa vida pode mudar. Vais escolher? É hoje o dia? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da tua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Amo-te-me. Somos. Fiquem bem.